O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu acolho todos os irmãos que vêm rezar conosco, de modo especial os familiares do falecido Moacir Gueder e do falecido Pedro Vilmar Costa, falecidos há 7 dias. Os acolho com carinho, deixo os nossos sentimentos. Também acolho os aniversariantes de hoje, o Leonardo Godoy Save e a Maiara Gomes, em ação de graças. Colocamos também diante do altar. Acolhemos também os irmãos que vêm de outras comunidades. Quem está vindo hoje visitando a gente, que é de outra paróquia, outra comunidade, levanta a mãozinha para a gente ver. Olha que bênção. Vamos acolher nossos visitantes com uma salva de palmas? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aqui em nossa casa, Paróquia dos Sagrados Corações. Acolhe você no coração de Jesus e no coração de Maria. Os meninos do GOGE, Grupo de Oração Jovem Emaús, que nos animam na liturgia, Ministério Santa Cecília, e você que vem rezar com a gente, segundo domingo do tempo da Quaresma, domingo da transfiguração. A transfiguração, filhos queridos, é também ela uma epifania. Lembra das epifanias? A epifania é a manifestação de Jesus. A transfiguração é uma epifania, né? Assim como no batismo, Jesus Cristo sendo batizado, vem sobre Jesus a voz de Deus, e a voz de Deus diz: Este é o meu Filho amado, no qual ponho o meu agrado. Uma manifestação, uma confirmação de que Jesus é Deus. Quando Jesus se aproxima do Rio Jordão, João Batista olha, aponta para os seus discípulos e diz: Ele é o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. Hoje aqui também, Jesus chama os seus discípulos e vai com eles. Pedro, Tiago e João sobem a montanha, o Monte Santo. Lá Jesus começa a rezar, e lá também há uma epifania, uma manifestação, porque enquanto Jesus reza com os discípulos, Jesus se transfigura. Os discípulos entram em êxtase, Jesus está luminoso como o sol, a roupa dele branca que eles não conseguem nem olhar, e aí vem sobre Jesus uma nuvem que confirma que Jesus é Deus, e a nuvem diz o quê? Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Aí uma manifestação, uma confirmação de que Jesus é Deus. Mas para mim e para você,
no dia 1º de março de 2026. O que isso tudo significa? Vou levar o quê para casa quando eu sair pela porta dessa igreja? Jesus é Deus? Isso a gente já sabe. O que a gente pode tirar das entrelinhas desse evangelho? É preciso que a gente reflita. Primeiro, porque Jesus convida os discípulos, convida seus amigos para subirem a montanha e rezarem com ele. E eles acolhem esse convite e vão. E lá rezam juntos, e eles veem Jesus se transfigurando, veem a graça de Deus. E eles ficam tão felizes, e dá para eles uma alegria tão grande, aquele momento, que eles começam a desejar ficar lá. Querem ficar, vamos ficar por aqui, Jesus, aqui está muito bom, estar na tua presença é bom demais. Então, para mim e para você, no dia 1º de março de 2026, Jesus convida a gente para rezar com ele. E é sempre subir a montanha é o lugar de oração. Outro dia eu já disse aqui na missa, né? Se a gente olhar para as nossas igrejas, as igrejas mais antigas, as nossas cidadezinhas do interior, normalmente as igrejas estão no alto ou estão lá embaixo na planície? Estão no alto. As igrejas são lugar de oração, são os lugares altos. Normalmente quando a gente vai chegando nas igrejas, se não tem lá na porta, tem aqui no altar. A gente vai chegando no altar, para chegar no lugar alto tem o quê? Uma escadinha, um degrauzinho para a gente chegar. E Jesus convida. Todos os domingos Jesus te convida para você vir rezar aqui às 7h30 da noite, às 9h30 da manhã, em outras igrejas, em outros horários. Mas Jesus convida você para subir a montanha e rezar com ele. Alguns dizem sim para este convite. Outros encontram coisas mais importantes para fazer do que estar com Jesus. E às vezes é bem verdade que alguns de nós aceitamos o convite, mas no caminho vamos murmurando. Subir a montanha, tem que ir para a igreja, lá. Mas quando a gente está e se encontra, se a gente deixa a graça de Deus acontecer, nós também percebemos a transfiguração do Senhor. E a gente vem na montanha, sobe a montanha para rezar, e o Senhor Jesus fala conosco, através da palavra, se transfigura na Eucaristia. E nós também olhamos para Jesus e vemos, não mais o corpo humano, mas o corpo transfigurado em pão e vinho, como os discípulos viram o corpo transfigurado em luz. E quando Jesus confirma a presença de Jesus e confirma que Jesus é Deus, Deus diz assim: este é o meu filho amado, e faz um pedido. Qual que é o pedido? Escutai o que ele diz. E aí nesses dias de quaresma, que a gente coloca os nossos propósitos, né? Que a gente coloca as nossas penitências, que a gente se afasta um pouquinho do barulho para rezar, que a gente coloca as nossas penitências. Alguns de nós vamos passar os 40 dias sem comer macarrão, outros vamos passar 40 dias sem comer pizza, outros vamos passar 40 dias sem comer chocolate, outros vamos passar 40 dias sem tomar cerveja, sem tomar caipirinha, outros vamos passar 40 dias sem acessar a internet, outros vamos passar 40 dias sem estar no Instagram, outros vamos passar 40 dias rezando o rosário todos os dias, outros vamos rezar de madrugada, outros vamos ler um livro da Sagrada Escritura, outros vamos passar 40 dias sem falar nenhum palavrãozinho. A gente vai colocar nas nossas penitências, mas a palavra hoje pede também que a gente escute Jesus. Escutai-o, é o meu filho amado, escutai-o. Como que a gente escuta Jesus? Nas nossas orações, nos momentos em que nos colocamos aos pés de Jesus, quando lançamos a nossa oração ao Senhor, quando rezamos a palavra, quando a gente vai tomar uma decisão, escutar Jesus, pedir para Jesus, ouvi-lo. Quando a gente tem as nossas dificuldades, as nossas cruzes, e entender que esse tempo de quaresma, esse tempo que Jesus Cristo está aqui no Monte Tabor, é o tempo que é entre o deserto e o sacrifício de cruz. E aí a palavra nos remete à segunda leitura, que é de Paulo a Timóteo, Paulo dizendo: sofre comigo pelo Evangelho.
Deus nos salvou e nos chama a uma vocação santa. Esta graça foi revelada. O Senhor não só destruiu a morte, como também faz brilhar a vida. Mas é preciso a gente entender essa grande dinâmica. E a palavra quer nos fazer entender isso. Todos nós temos uma cruzinha. Nas missas que eu fiz hoje, em todas elas eu fiz uma pergunta. E vou fazer para você também, para ver se você me surpreende. Eu gostaria que levantasse a mão quem aqui nunca, em nenhum momento da vida, teve um sofrimentinho sequer. Quem nunca sofreu nada? Levanta a mãozinha. Deixa eu ver se eu vou enxergar alguém. Olha, não vi ninguém de mãozinha levantada. Todos nós já sofremos alguma coisa. Todos nós já passamos por alguma tribulaçãozinha. Só o Davizinho ali que levantou a mãozinha, né? O Davizinho. 2 meses de vida. E aí a dinâmica desse dia é entender, sofrer com Cristo pelo Evangelho, não é murmurar contra a nossa cruz, não é murmurar contra as nossas dores e sofrimentos, mas é dar para elas um sentido, como fez Jesus. O Cristo, quando puseram sobre ele a cruz pesada, ele não resmungou, não murmurou, não quis empurrá-la de lado, não disse que ela era pesada demais. Ele abraçou, porque ele entendeu que era preciso passar pela cruz para alcançar a glória, para estar na eternidade. Por mais que a gente tente negar, filhos queridos, nós todos já fizemos essa experiência, porque a gente já conhece pessoas que já partiram desta vida. E todos nós conhecemos pessoas que sofreram mais, que sofreram menos. Mas a gente já sabe também que é preciso passar pela cruz para encontrar a ressurreição. E aí, filhos queridos, eu termino voltando lá na primeira leitura. Na primeira leitura do livro do Gênesis, o Senhor diz a Abrão: sai da tua terra, da tua família, da tua casa, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu vou fazer de ti uma grande descendência. Vou te abençoar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão ouviu e foi. Estamos no tempo da Quaresma. O que essa leitura traz para a gente? Abrão ouviu Deus. Deus disse: sai da tua terra, sai das tuas seguranças, dos teus parentes, dos teus amigos, deixa para trás e vai. Abrão ouviu Deus e foi. Na minha Quaresma, na tua Quaresma, o que a gente olha para trás e a gente sente que precisa deixar? Deus faz esse pedido para Abrão: sai. Esse sair é um deixar para trás. Se a gente está na Quaresma e a gente quer avançar, e a gente quer fazer penitência, quer jejuar, porque nós queremos progredir espiritualmente, pode ser que também para nós Deus esteja dizendo o mesmo que disse para Abraão. Talvez para nós Deus também esteja dizendo nessa Quaresma: deixa, porque eu quero te abençoar. Deixa, porque eu quero fazer de você uma grande nação. Mas é preciso a gente ouvir Deus para saber o que Deus está pedindo para a gente deixar. Pode ser que para alguns de nós Ele peça que a gente deixe pessoas, como Ele pediu para Abrão: teu pai, tua mãe, teus amigos. Talvez, filhos queridos, alguns de nós sentadinhos aqui nessa igreja hoje, estejamos fazendo um propósito quaresmal para deixarmos, quem sabe, um vício, quem sabe, um pecado. E aí Deus está pedindo para você: deixa para trás, porque eu quero te abençoar, quero fazer você progredir, crescer. Talvez seja preciso deixar mesmo pessoas. Se eu tenho comigo pessoas que não me ajudam a crescer espiritualmente,
pessoas que não me ajudam a evoluir, e às vezes até o contrário, pessoas que me levam a pecar, fazer coisas erradas. Eu posso ter um amigo que está num erro e que, para se afirmar no seu erro, ele não é capaz de assumir o erro dele sozinho. Para se afirmar no seu erro, ele me convida para errar com ele também. E talvez, se eu estiver nesse propósito firme, quaresmal, de avançar, eu tenha que deixar esse amigo. Talvez seja um hábito que eu precise deixar. E talvez sejam coisas mesmo, coisas. Às vezes, olhar lá em casa, as coisas que eu tenho lá em casa, perceber se tudo aquilo que eu tenho dentro de casa me ajuda a chegar em Deus. Talvez eu tenha coisas dentro de casa que já não me ajudem mais na vida que eu tenho hoje. Pode ser que lá atrás, quando Abraão era ainda uma criancinha, um jovenzinho, um adolescente, ele tivesse coisas que faziam parte. Mas depois, quando ele começa a ouvir Deus, tem coisas, objetos, que já não dizem mais respeito, que já não fazem mais parte. E quem sabe nesse tempo de quaresma, seja mesmo uma época de olhar para a minha casa, para as minhas estantes, para as minhas gavetas, e ver se tudo que eu tenho lá ainda colabora com a minha espiritualidade, com a minha vida, ou se eu tenho coisas que me atrasam. Quem sabe eu tenha que deixar coisas para queimar. Quem sabe algumas eu possa dar para outras pessoas, até fazer caridade. Então, filhos queridos, veja, transfiguração. Jesus nos chama sempre, constantemente, a subir a montanha e rezar com Ele. Vamos dizer sim, como disseram esses amigos que Ele levou com Ele, Pedro, Tiago e João. Vamos perceber e ter olhos para ver a transfiguração e deixar o Senhor se transfigurar diante de nós. E vivermos aquele êxtase. Vamos ficar aqui de tão bom, mas também vamos ouvir Jesus quando Ele diz, precisa descer, anunciar a palavra, testemunhar. Vamos aprender a ouvir o Senhor e pedir para o Senhor nos ajudar a encontrar solução, a tomar decisões, a fazer escolhas. E vamos aprender também, quando Deus nos fala, como falou Abraão, a deixar coisas que já não nos pertencem, andarmos mais leves, carregarmos menos peso, acumularmos dentro da nossa casa menos tranqueira, deixarmos que a graça de Deus ajude na nossa evolução espiritual. Subir a montanha com o Senhor, ouvir Deus e deixar para trás aquilo que já não faz mais parte. E que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém. Fica um segundinho em silêncio, curtindo só essa trilhinha sonora dos ventiladores. Mas te coloca diante de Deus um pouquinho. O que Deus fala ao teu coração? Quantas vezes o Senhor te chamou para subir a montanha com Ele e você encontrou coisas mais importantes para fazer? Quantas decisões eu e você tomamos sem chamar Jesus para fazer parte? Quantas vezes Deus nos pediu para deixarmos para trás coisas que não nos estavam ajudando, mesmo com a proposta de nos abençoar, e a gente não conseguiu desapegar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.